Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Tarde. Vamos que vamos, nossa aula de hoje. Vou dar aula por aqui mesmo, que o meu quadro ali está inutilizável agora. O que aconteceu com o seu quadro? Vamos lá, então, já vou adiantando. Pega aí o livro de vocês, por favor. Vamos lá, vamos continuando. O livro de vocês na página 230. Vamos lá, então, galera. Seguinte. Tudo certo? Estão ouvindo? Estão me vendo aí? Estão me vendo, né? Estão vendo aí o que eu estou digitando? Tudo certo. Permutação circular. Pessoal, é o seguinte. É somente isso que está faltando na parte de permutação, tá? Permutação circular. Basicamente é o seguinte. Vamos supor que você queira formar um círculo com pessoas. Então, você quer formar um círculo. Imagina que você tem aqui, ó, um círculo, e aí você vai colocar pessoas nesse círculo. Então você coloca uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Vamos supor que são 5 pessoas. Aí, se você quer colocar elas num círculo, você pode pegar e colocar a pessoa número 1 aqui, a pessoa número 2 aqui, a pessoa número 3 e assim por diante. Esse 3 aqui, pessoa número 3, pessoa número 4 e a pessoa número 5. Você pode pensar que você vai ter 5 fatorial possibilidades. Você vai ter o total, então seria uma permutação de 5, que seria 5 fatorial. Tá? Se você tiver esse pensamento não está totalmente errado quando você pensa aqui o total de 5 fatorial. O que acontece é que temos algumas repetições aqui. Por exemplo, imagina essa sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora, imagina se você pegar e fazer o seguinte. A pessoa onde está o número 1, ela vem para cá para o número 2. A pessoa do número 2 vai ali para o número 3. Cada um troca de lugar. Vai uma... Troca de lugar, senta no lugar que está imediatamente ao lado. O que vai acontecer com essa figura? Aqui vai ficar o número 5, aqui vai ficar o número 1, aqui vai ficar o número 2, aqui vai ficar o número 3 e aqui vai ficar o número 4. Concorda comigo? Aham. Então, você tecnicamente alterou as pessoas, você trocou as pessoas de lugar, só que você não gerou uma configuração nova. Porque ainda é o círculo 1, 2, 3, 4, 5. Ainda é esse círculo aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 e o 5. Ainda é esse círculo, é o mesmo. E quantas vezes isso pode acontecer? O 1 pode aparecer aqui. 1, 2,
3, 4, 5 vezes esse mesmo círculo vai se repetir. Então, o que acontece? Esse total de 5 fatorial permutações que eu tenho aqui para formar um círculo, tem algumas repetições aqui. Na verdade, eu tenho 5 repetições aqui. Então, para eliminar as repetições, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 5. Porque eu quero contar apenas uma vez cada círculo. Portanto, deixa eu aumentar aqui, ó. Portanto, o total de permutações circulares que eu tenho aqui vai ser o seguinte. Vai ser 5 fatorial dividido por 5. Deixa eu colocar um dividido melhor aqui. É isso daqui, 5 fatorial dividido por 5. Então, pensa nesse raciocínio. Qual que era esse raciocínio? Você queria formar um círculo, você queria formar uma roda com 5 pessoas, tá? Então, 5 pessoas deu 5 fatorial dividido por 5. Mas e se você tiver um total não de 5 pessoas? E se você tiver um total de N pessoas? Como é que fica nesse caso? Então, imagina que você tem ali um total de N pessoas para formar um círculo. Você fica desse jeito assim, ó, nós vamos definir o que a gente chama de permutação circular de N pessoas. E isso vai ser sempre esse valor de N fatorial dividido por N. O que na realidade gera isso daqui, ó, permutação circular de N pessoas vai ser sempre o N menos 1 fatorial. Então, nós temos aqui uma nova fórmula para juntar com o que a gente sabia. Deixa eu fazer um retângulo aqui. Tá? Isso aqui é o número de círculos, ou então o número de possibilidades de permutação circular que a gente tem. O número de maneiras de formar um círculo com N pessoas. Então, se você quer formar um círculo com 5 pessoas, dá 4 fatorial. Um círculo com 10 pessoas vai dar 9 fatorial. Um círculo com 100 pessoas dá 99 fatorial. É só você subtrair uma unidade e aplicar o fatorial, que aí você tem todas as permutações circulares daquele número. Ok? Era só isso que estava faltando desse capítulo. Então, pega aí. Oi, pode falar. Você pode subir só um pouco, só para tirar print do exemplo? Opa, tá aí. Foi, obrigada. Aí, vamos lá então para a página 230 do nosso livro, que já vamos começar nesses exercícios aqui. Tá? Então, deixa eu ver se aparece a página nesse negócio aqui. Aparece ali no cantinho. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui que vai ficar mais fácil. Como é que é o nome daquele negócio? Sniper. Isso aqui. Então, estamos aqui. Página 230. Vamos começar aqui, no exercício número 1.
Vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra teste? Tá? Aula de ontem, bem tranquilo para vocês. Palavra teste. Então, quantas letras tem a palavra teste? Teste vai ter 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, são 5 letras. Ok. Possui repetição? Sempre tem que pensar. Se não tiver repetição, já mete a permutação direto. Tem repetição? Tem que contar quantas repetições tem. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu até escrever de novo aqui. Então, palavra teste. Então, você tem aí um total de 5 letras. E aí você tem aqui, ó, um T, um outro T. Então, você tem aí 2 T's. E você tem aqui, ó, também 2 E's. Então, como que você calcula isso, o total de anagramas? Você tem uma permutação com repetição. Então, você tem uma permutação de 10 elementos, uma repetição de o quê? 2 e 2 elementos. Vou aumentar isso aqui. E aí, como é que fica isso mesmo para você calcular? 10, não. 5, não tirei 10. Digitar com gesso não é feliz. Então, nós temos isso dá 5 fatorial, que é dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E é só você fazer essa sua continha. Isso vai dar, no final das contas, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aí você tem um 2 vezes 1 vezes um 2 fatorial. E aí a ideia é que você vai simplificar esse 2 fatorial. Esse 2 fatorial. Como é que simplifica aqui, né? Com esse 2 fatorial. E aí você vai ter, ainda dá para simplificar aqui, ó, esse 4 com esse 2. Esse 4 aqui com esse 2. E aí vai sobrar um 2 ali em cima. Vou pôr esse 2 em vermelho. Vou mostrar que ele é o resultado ali da simplificação. E aí o resultado fica assim. 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 30. Calma, professor, aquele 4 que tá ali. Ele está arriscado. Ah, tá. É que não dá para ver porque ele já tem um risco. O risquinho tá bem, ficou bem em cima. Vamos fazer assim, ó. Esse 4 com esse 2 aqui, ó. Ah, tá. Obrigada. Que aí sobra esse 2 aqui. Professor, Oi, pode falar. você pode explicar de novo desde o início da conta? Aqui, Isso. ó, você tem um 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. A ideia de simplificar fatorial é sempre você abrir o maior até chegar no menor. Como, por exemplo, imagina que você tenha 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Imagina que você tenha isso. A ideia vai ser você abrir o 10 até chegar no 7.
Para você não precisar ficar fazendo conta à toa e você poder simplificar. Então você faz. Porque o 10 fatorial, ele é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que você abrir tudo isso é desnecessário. Você pode pegar e abrir ele somente até o 7 e colocar um fatorial para frente. Então você elimina, não precisa colocar tudo isso daqui, ó. Você deixa um 7, só um fatorial aqui. E aí embaixo você tem um 7 fatorial, que aí você pode vir e simplificar. Você simplifica esse 7 fatorial com esse 7 fatorial aqui. E aí acaba ficando somente o quê? Um 10 vezes 9 vezes 8 para você resolver. Aí dá 720. A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu abri esse 5 fatorial até chegar no 2. Então ficou 5, esse 2 aqui não tinha, né? Ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aí esse 2 fatorial, deixa eu cortar ele aqui, ó. Eu cortei com esse 2 fatorial aqui, ó. Tá? A gente simplifica esses dois. E aí esse 4 eu dividi por esse 2. Ficou 4 dividido por 2, deu 2. E aí depois eu só terminei a conta. Eu fiz 5 vezes 2 vezes 3. Deixa eu até colocar aqui a conta que eu fiz. Ficou 5 vezes 2 vezes 3. E aí deu 30. Prontinho. Tudo bem? Posso pagar esse exemplo? Beleza. E aquele 2 no meio? Esse 2 aqui, tá, deixa eu fazer isso aqui que é melhor. Acho que vai causar muita confusão. Aí. Vou fazer assim, ó. Aí pronto. Isso dá 60 dividido por 2, que dá 30. Pronto, melhor. Já que não está dando para enxergar que está cortando 4, então é melhor fazer assim. Prontinho. Agora tá show. Vamos para o próximo. Cadê o próximo? Esse cara aqui. Vamos lá. Esse tipo de questão aqui aparece bastante para a gente estudar. Ele pede os anagramas e aí pede para você... Tem sempre alguma condição para você fazer ali. Então, vamos ver esse cara aqui, ó. Determine a quantidade de anagramas da palavra ensinar, letra A, que começam por vogal. Tá. Ensinar. Olha isso daqui. Vamos lá. Vamos pensar assim. Você tem quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ao todo, são 7 letras. Tá. Então, imagina que você tenha 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Acho que eu vou fazer ali no Paint para ficar melhor.
Beleza. O exercício quer que você comece e termine por vogal. Tá. Vamos lá. Na palavra ensinar, ela aqui. Você tem ali as vogais. Vamos pensar. Você tem I e o A. E o A. Só isso. O resto são consoantes. Quem são as consoantes? N, S, um outro N e um R. N, S, um outro N e um R. Dando as 7 letras. Beleza. Ele quer que você comece com uma vogal. Tá. Para começar com uma vogal, a primeira letra aqui, ó, ela tem 3 possibilidades. Necessariamente aqui tem que ser 3 possibilidades. Única maneira. Tá. Tudo bem. E o resto? O resto aqui, ó, não importa. Esse resto aqui, basta eu fazer uma permutação para pegar esse restante aqui. Só que aí, vamos lá. Eu tenho 7 letras, opa, agora eu tenho 6 letras, tá? Então aqui, eu tenho que permutar 6 letras. Entretanto, eu vou ter repetição. Eu tenho 2 repetições. Eu tenho uma repetição de 2 N's ali, ó. Com 2 N's. Tá. Então, como é que vai ficar o total de possibilidades? Vamos pensar. Esse total vai ficar 3. Primeiramente, esse 3 aqui, que multiplica essa permutação dessas 6 letras que eu tenho. Um pouquinho. Essas 6 letras, com o quê? Com uma repetição de 2. Tá bom. Agora vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Wélio, Oi, pode falar. eu fiquei meio perdido. Por que ficou 6 letras? Você tinha 7. Ao todo você tem 7 aqui, ó. Só que a primeira tem que ser uma consoante. Então você já escolheu, tem que ser uma vogal. Então a primeira você já escolheu. Sobraram 6. Aqui. Entendi. Olha. Tá. Vamos lá, então. Como é que eu faço isso? 3 vezes a permutação de 6 com repetição de 2. Isso vai dar 3, que multiplica 6 fatorial, dividido por 2 fatorial. Eu coloco aí. Isso vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Tudo isso dividido por um 2 fatorial. E aí, no final, eu vou fazer os cortes, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E o resultado disso vai dar
10.000. Opa, 3 ainda na frente. Né? Vai dar, eu tenho ali 10.080 possibilidades. Vamos lá, deixa eu colocar aqui as devidas frações que devem ser colocadas. E as devidas simplificadas. Isso aqui com isso aqui. Tudo bem, a gente? Ficou claro esse daqui? Esse aqui já é um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Tem que pensar um pouquinho mais. E ainda caiu em uma permutação com uma repetição. Então, recapitulando. Eram 7 espaços, porque você tinha 7 letras em ensinar. Tá. Então, você tem 7 letras aqui na palavra ensinar. Ok. Então, 7 espaços, 7 risquinhos. O primeiro risquinho, você tem que preencher com uma vogal. Quantas possibilidades tem? Você tem 3 possibilidades para essas vogais. E e A. Então, por isso que vem esse 3 aqui. O restante, você pode permutar à vontade. Só que isso de permutar à vontade, você tem 6 letras e nessas 6 letras você tem uma repetição de 2 N's. Então, você tem que tratar isso como uma permutação com repetição. Permutação com repetição de 6 tomados 2 a 2. E aí, isso é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí você abre e faz a continha. E aí você chega nessa resposta aqui, 10.080. Ok? Deixa eu colocar isso daqui lá no Word. Aí qualquer coisa eu mando esse Word no Zap para vocês. Professor, Oi. Amanda perguntou se nesse primeiro, que começa com a vogal, esse 3, se Uhum. 2 vogais fossem repetidas, ela perguntou se seria só 2 ou... Não, se 2 vogais fossem repetidas, aí você ia ter que pensar. Você ia ter que ser... ia ter que ser... São 3 possibilidades. Continua com 3 possibilidades. Só que aí você tem que separar em casos. Já torna um exercício bem mais complexo. Por exemplo, se fosse e A. Aí seriam 3 possibilidades. Só que aí você tem que contar se ele escolher o E, ou se ele escolheu o A de começo. Então ia ramificar em 2 outros problemas. Ia ficar um pouquinho mais complexo. Por isso que ainda não estamos nesse patamar ainda. Mas aí não daria na mesma se ele escolhesse o primeiro E ou o segundo E? Não, porque a diferença daria se ele escolhesse o A. Porque aí ele ia sobrar o E para repetir nas outras 6 letras. Você entendeu? Aí, ao invés de ter uma repetição de 2 N's, ia ter 2 E's repetindo também nas outras letras. Aí era só separar em casos. Nossa, se fosse ensinei, ia ser triste. Ia ser bagunçadão mesmo. Tá. Na letra B, agora, ele quer que começam e terminem com vogal. Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Já vou ir direto no Paint, porque não precisa rabiscar também, parecido. Então, começa e termina com vogal. Beleza. Mais ou menos o mesmo estilo. Deixa eu colocar aqui os 6 buracos. Não quero isso. Quero isso aqui. Já tem uma ideia de qual é a solução desse cara aqui? É parecida. Não é igual, é parecida. Ao
invés de você tirar uma letra, você tira duas. Que a primeira e a última sempre vai ter que ser vogal. Vamos lá. Mais ou menos isso daí. Então, aqui tem que ser uma vogal. Tá? E aqui também tem que ser uma vogal. Então, cortando a árvore aí na sua casa, professor. É, ali na frente. Então, fazendo um rolê. Parece que tá aqui dentro, né? Parece. Então, vamos lá. Quantas vogais nós temos? 1, 2, 3. Então, no primeiro buraco aqui, são 3 possibilidades. E aí, no último buraco aqui, você tem 2 possibilidades apenas. Vocês conseguem entender isso? Por que 3 do primeiro e por que 2 do último? Porque Você tem- ele já foi usado. Você já escolheu uma, sobrou 2. Aí 2 lá para o final. Ok, e nesse miolo? O que, que sobra no miolo? Então, vai sobrar... Nesse miolo aqui, ó. Sobrou 5 espaços. 5 letras para você permutar. Certo? Então, aqui, ó. Você vai ter uma permutação. Deixa eu colocar de pretinho. Você vai ter uma permutação de 5 com repetição de 2. Porque os 2 N's continuam repetindo aqui. Então, você vai ter algo assim. Ih, cortou 2. Tá. Então, na realidade, você vai ter isso daqui, ó. 3. Deixa eu escrever aqui o total. Você vai ter isso daqui, ó. 25 cada, né? Isso aqui vai ser esse 3 vezes essa permutação vezes esse 2 aqui. Então, você vai fazer essa multiplicação toda aí, bonitinho. Tá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Três vezes isso, e aí vai dar o quê? 3 vezes, vamos lá, permutação é 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2. Isso vai dar, vamos lá, vamos abrir. 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aí, vezes 2. E aí você está dividindo isso por um 2 fatorial aqui. O resultado disso vai dar 2 vezes... Opa, 2 não. 3 vezes Professor, 5 vezes 4 vezes 3. Oi. na primeira é 3 e na segunda é 2, porque elas não podem repetir? Ou o quê? Não, é porque você tem 3 vogais, certo? Ah, tá. E se você usar uma, uma. Aí você escolheu uma, sobrou 2 para a última. Entendi. Simples assim. beleza. Ficou claro esse daqui, minha gente? Estou fazendo os devidos cortes aqui só para deixar bonitinho.
Aí ficamos com isso daqui. Eu ouvi um bloop. Tem no chat, mas é muito grande para ler. Tá, deixa eu ver. Tá. Cuidado com esse tipo de raciocínio, hein? Cuidado, porque tudo bem, perdeu uma. Aí você só dividiu por 3. Só que nem sempre isso pode ser verdade. Tá? Nesse caso funcionou, mas análise combinatória é muito complicado de você falar sempre para alguma coisa. Porque às vezes você trocar a letra já dá uma bagunçada legal. Tá? Então, cuidado. Eu prefiro fazer assim. Eu prefiro, e acredite, eu sei do que eu estou falando disso daqui. Eu prefiro fazer... Como assim trocar a letra, pro? Oi? Como assim trocar a letra, dar uma bagunçada? De repente, se ele tira um E e coloca uma outra consoante aqui. Daí já muda esse valor daqui e daqui. E muda, consequentemente, da primeira. Ok? Outra coisa. Os vestibulares não costumam trabalhar desse jeito assim. Ah, uma questão A, depois uma questão B. Tá, isso aqui está errado. Né? Isso aqui é a letra B. O vestibular, ele trabalha assim. Ele te dá uma questão direta e faz uma pergunta. Ele não vai fazer uma questão, depois uma alternativa A, depois uma alternativa B. Então, beleza. Deixa eu colocar lá no Word isso daqui. Vamos embora. E vamos fazer uma última aqui. Que é lá, olha só lá, a número 8, na página 231. Vai ser essa daqui, ó. Tá? Assim que é um exercício de vestibular. Diretão, papo. Então ele diz assim: 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses estão dispostos em fila, em linha reta, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada, de modo que o primeiro da fila seja um francês? Tá. Como é que nós vamos pensar nisso? É bem parecido com os que a gente fez ontem na aula, só que do livro, lembra? Tinha livro de biologia, livro de português, que era, eu acho. Né? E a gente sempre tinha que deixar os livros juntos. Então, são 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses. Então, vamos colocar assim, I, 3 ingleses. Daí, vamos colocar aqui o I1, o I2 e o I3. Daí vamos separar um pouquinho, vamos colocar os americanos. O A1, o A2, o A3 e o A. E daí tem os franceses, né? 5 franceses. Então vamos lá, F1, F2, F3, F4 e F5. Tá. Vamos falar que o começo da fila é aqui mesmo, só para não precisar trocar. Então,
Primeiramente, nós temos aí uma permutação de 3, logo de cara, certo? Porque nós teríamos 3 nacionalidades diferentes. Os 3 ingleses têm que ficar junto, os 4 americanos têm que ficar junto e os 5 franceses têm que ficar junto. Só que como no começo da fila, vamos falar que o começo é aqui, tá? O começo é aqui no canto, aqui, ó. Como no começo da fila tem sempre que ficar um francês, então todos os franceses vão ocupar essas posições aqui. Então não há o que fazer. Então temos uma permutação de 2, porque a gente pode trocar os americanos e os ingleses de lugar. Eu estou falando o grupo. Então nós temos aqui, primeiramente, uma permutação de 2. Tá. Agora, eles podem permutar de lugar entre eles. Ou seja, nós temos uma permutação de 2 para os ingleses, eles podem trocar de lugar entre eles. Depois nós temos uma permutação de 3 para os americanos, que eles podem permutar... 3? Não, perdão. É 3, né? Então, não, tem 4 americanos. Permutação de 4. São 4 americanos. E, por fim, nós temos uma permutação de 5. Eu falo uma coisa, escreva outra coisa. E aí, por fim, nós temos uma permutação de 5, que são os 5 ingleses ou franceses ali que nós temos. Tudo bem, minha gente? Então, temos aqui, ó. Vamos lá, deixa eu separar aqui. Não quero desse jeito, não. Quero desse jeito aqui. Não quero tudo. Professor, Pode falar. o senhor pode explicar por que a primeira permutação ficou 2? Esses caras aqui, ó, os franceses, vamos pensar assim. Esses aqui, os franceses. No começo da fila, sempre tem que ficar um francês. Então, os 5 primeiros serão franceses. Porque eles não podem trocar de lugar. Porque sempre no começo da fila tem que ter um francês. Então, esse grupo de franceses sempre vai ser o primeiro grupo. Então, ele fica fixo ali no primeiro lugar, primeiro grupo. Agora, os outros 2, eles podem trocar de lugar. Esse grupo aqui pode trocar de lugar com esse grupo aqui. Então, isso é uma permutação de 2. Tá? Quando você põe esses caras na frente. Por exemplo, pode ser assim, ó. Eu acho que vai facilitar o entendimento se você deixar assim, ó. Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Consegui entender, professor. Obrigada. Acho que assim fica melhor. O começo, sempre os franceses. Isso aqui está fixo, não pode mudar. Aí esses 2, eles podem inverter. Pode vir americano primeiro ou pode vir inglês primeiro. Então tem essa permutação de 2. E aí depois é a permutação de cada um dos carinhas dentro do próprio grupo. Permutação de 5 dos franceses, permutação de 4 e aí permutação de 3. Isso aqui vai dar um total de 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 5 fatorial. E aí é continha. Continha no braço. Isso vai dar 34.560. Está na letra A de Alcatra. Belezinha, minha gente? Passei 2 minutos aí da minha aula. Vou encerrar por aqui. Um abraço, boa semana para vocês. Façam os exercícios do capítulo, tá? Façam aí, página 231, 232. São só 2 páginas. Análise combinatória não adianta, você precisa resolver exercício, tá bom? Um abraço, minha gente. Eu vou mandar esse PDF aqui agora ali no grupo do Zap, tá bom? Falou. Tá bom. Com vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa tarde, galera. Deixa eu melhorar minha luz aqui. Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, lindão. Professor. Fala, Boa lindão. tarde. Tarde. Bom. Galerinha, hoje pela manhã eu estava revisando aí com vocês, né? Opa, conectei aqui. Consegui conectar as mensagens aqui. Então, boa tarde, João Vitor. Boa tarde, Patrícia. Quem mais? Ingrid. Bom,
Aí vocês já estão conversando outras coisas e tem gente colocando nome ainda na chamada, né? Tarde. Tarde. Então pode me mandar mensagem aí pela... Pessoal que está em casa, né? Aliás, está todo mundo em casa hoje, né? Agora à tarde está todo mundo em casa, então tá de boa. Ó, hoje de manhã, então, eu estava revisando lá e revisei endócrino, não foi? Alguém ainda tem alguma dúvida de endócrino, galera? Endócrino? Perdão. Tem aí? Alguém ainda tem alguma dúvida de endócrino? Ou tá tranquilo? Fala agora ou cale-se para sempre. Prova é segunda-feira. Tranquilo? Ninguém mais tem dúvida de endócrino? Muita dúvida, só que é aquela dúvida que você não sabe nem onde tá. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou, Vambora. Samuel. Aí ferrou. Ô, Chibungo, você não mandou o negócio para mim aqui de novo, né? Mandei, acabei de mandar. Mandou agora, né? Ah, tá. Agora você mandou, tá certo. Agora eu vi aqui, tá? Vou olhar e depois te respondo aqui, tá? Demorou, obrigado. Então, ó, lá na página 491, estão, né? Todos os exercícios relacionados, começam os exercícios relacionados a endócrino. Teve gente que resolveu o exercício aí corretamente, né? Para poder se preparar para a prova de segunda-feira. Tem algum exercício, porque a gente já corrigiu alguns, mas eu não me lembro, obviamente, quais foram que a gente corrigiu. Foram aqueles que eu tinha deixado para tarefa, né? Quando a gente fez aí na sala. Tem algum exercício da página 491 491, praticando, até a página 494, algum exercício de endócrino que alguém tem dúvida? Se tem, fala aí para a gente resolver agora, e aí começar a fazer a revisãozinha rapidinha de nervoso. Tem algum exercício, galera? Dá uma olhada aí na apostila, porque tem alguns que eu corrigi, outros que eu tirei dúvida, né? Mas aí tem que ver se tem alguém que tem alguma... pega aí a apostila aí, por favor. Estamos na apostila 2, né? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bora, gente, é revisão, não tem como... Imagina, nós ficamos 4 semanas falando praticamente de endócrino e nervoso. Mais de 3 semanas, né? Mais de 4 semanas. Foram 3 aulas de endócrino e 6 semanas, e 3 aulas de nervoso. Professor, Oi. eu tenho aqui, só que eu não tenho a resposta, porque eu acho que o senhor acabou não corrigindo. Mas acho que eu tinha pedido a 493, o 5 e o 6. O 5 e o 6? Tá, vamos corrigir lá, então. 5 e 6 na página 493, por favor, aí. Ok? Deixa eu fechar um pouco aqui, que esse sol aqui tá me regaçando aqui do lado de cá, né? E deixa eu melhorar... Opa! Deixa eu melhorar minha luz aqui, que eu tô cara preta de um lado, cara branca do outro, né? Melhorou aí? Acho que não melhorou, foi nada essa luz, né? Não. Não melhorou, foi nada. Agora deu uma melhoradinha, né? Abri aqui a janela. Tá, vamos lá. Exercício 5, então. O nível normal de glicose no sangue é chamado de normoglicemia, com valores de 90 mg de glicose por 100 ml, 90 mg de glicose por 100 ml de sangue. Valor esse mantido graças à regulação da concentração de glicose no sangue pela ação combinada dos hormônios glucagon e insulina. A insulina está relacionada com um distúrbio hormonal conhecido como diabetes mellitus. Em relação ao diabetes, é correto afirmar que a insulina nas células beta. Então, lembra, nós temos 2 tipos de células no pâncreas, né, que produzem hormônios. O pâncreas, lembra? Isso, 493. Correto, obrigado. Nós temos as células alfa, que produzem o glucagon, e nós temos as células beta, que produzem insulina. Então, ele está falando de quem produz a insulina. Então, ó, em relação ao diabetes, é correto afirmar que a insulina nas células beta, na condição de diabetes, estimula o armazenamento de glicose no fígado e no músculo, na forma de glicogênio. Insulina faz isso? Sim ou não? Sim ou não? Lembra lá da insulina? Comentamos rapidinho hoje. O que a insulina faz? Opa! O que a insulina faz? Vamos lá, ó.
Aqui, sistema endócrino. Opa, perdão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esqueci de compartilhar. Insulina vai fazer isso sim, gente. Ó, vou compartilhar aqui para a gente relembrar rapidamente aqui o sistema endócrino, a ação do pâncreas. Então, vamos lá, ó. Hipófise, papapá, e aí pâncreas. Cadê o pâncreas aqui? Paratireoide. Opa, não abri a aula de pâncreas. Abri qual aula aqui? Peraí, pulei uma aula aqui. Nervoso. Peraí que faltou uma aula de vocês aqui. Exatamente. Calma, a aula do pâncreas. A gente vai fazer a prova, calma. Ah, tem aqui, ó. Só pegar aqui, ó. Endócrino. Ih, tá faltando. Bom, vou explicar. Não tem aqui. Não sei onde que tá a aula aqui. Peraí que já foi. Tá, então vamos lá. Vamos discutir aqui a questão. Vamos com calma, como diz meu amigo ali, tá? Cadê isso aqui? Deixa eu parar de apresentar. Ó, o que a insulina faz? Insulina não é um hormônio hipoglicêmico. O objetivo dela é baixar a glicemia, correto? Como é que eu abaixo a glicemia? Retirando glicose do sangue e armazenando no interior das células. Quem são as principais células que armazenam glicose? As células do fígado, tá? E as células musculares vão consumir glicose, correto? Então, ó, em relação ao diabetes, é correto afirmar que a insulina nas células beta estimula o armazenamento de glicose no fígado, correto? Porque vai retirar a glicose do sangue, jogar para dentro do fígado, vai transformar a glicose no fígado em glicogênio, tudo bem? E nos músculos, na forma de glicogênio, correto também. Tranquilo? Quem estava com dúvida aí? Samuel? Quem foi que falou aí? Não sei, não vi aí. Foi o Henrique. Ah, foi o Henrique? Tá, então Henrique. Tranquilo, Henrique? Primeira parte, sim, né? Segunda parte. Tranquilo. Tá, segunda parte. Item 2. Sinaliza ao fígado para interromper a liberação de glicose. Ó, se o fígado continuar quebrando glicogênio e jogando glicose na corrente sanguínea, a glicemia não vai aumentar? Vai. Qual é o objetivo da insulina? Não é diminuir a glicemia? Então, uma outra ação que ela também vai fazer é falar para o fígado, para de jogar glicose no sangue. Eu não preciso aumentar mais a glicose, porque a glicose já está alta. Beleza? Terceiro, estimula o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo. Se ela pegar o lipídio, né, e metabolizar... Oi? O objetivo da insulina é diminuir o nível de glicemia? O objetivo da insulina, a insulina é um hipoglicêmico, diminuir a quantidade da glicemia, diminuir a quantidade de açúcar no sangue, de glicose no sangue. E o objetivo do glucagon é aumentar a quantidade de glicose no sangue. Lembra? É uma gangorra, tá lembrado? Esses dois aqui estão trabalhando em sentidos, lembra? Feedback, que nós discutimos de manhã, feedback negativo. Sobe a insulina, baixa o glucagon. Sobe o glucagon, baixa a insulina. O que a insulina faz? Despeja a glicose, né, do sangue para dentro das células, principalmente hepáticas e musculares. O que o glucagon faz? O contrário, joga, né, glicose das células no sangue, principalmente das células hepáticas. Beleza? Que é a nossa principal reserva energética. Beleza. Tá legal? Uhum. Então, ó, insulina estimula o armazenamento de glicose no fígado e no músculo na forma de glicogênio, certo? Insulina sinaliza ao fígado para interromper a liberação de glicose. Normalmente, sim. Vai falar para o fígado, ó, não precisa produzir mais glicose aí, porque aqui já está de boa. Insulina estimula o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo. Tem a ver com de lipídio, a insulina? Não. Não, tem a ver com glicose, que é carboidrato. Então, essa daí, né, nada a ver, correto? Insulina acelera o transporte de aminoácidos derivados, né, das proteínas nutricionais para as células? Também não. A insulina não atua sobre lipídio e sobre proteínas. Atua sobre a glicose, sobre os carboidratos na corrente sanguínea. Então, também não. Portanto, quais são as corretas? 1 e 2. 1 e 2? 1 e 2. Tem 1 e 2? Tem. Letra E.
Beleza? Tranquilo? Tá. Agora vamos para a sexta. O pâncreas é uma glândula mista que apresenta regiões com funções endócrinas denominadas de ilhotas de Langerhans. Nessas ilhotas existem células alfa, produtoras do glucagon, correto, e células betas, produtoras de insulina, correto, né? Tá afirmando. Células delta, que produzem somatostatina, e células PP, que produzem um polipeptídeo pancreático. É conhecido que a insulina e o glucagon atuam regulando a glicemia, olha lá, taxa de glicose no sangue. Os hormônios agem através de receptores específicos de alta afinidade. Um dos distúrbios típicos da glicemia é o diabetes mellitus, tipo 1, né? Diabetes mellitus de insulinodependência, ou seja, a pessoa produz uma quantidade menor de insulina ou insuficiente, né? Menor ou não produz insulina normalmente. Então, ela precisa tomar insulina sintética. A do tipo 2 é as células que são resistentes à ação da insulina, que é a diabetes que se adquire durante a vida, correto? A tipo 1 você nasce com ela, a tipo 2 você desenvolve ao longo da vida devido a hábitos alimentares equivocados, né? A própria velhice pode provocar isso. O controle da glicemia ocorre da seguinte maneira, olha lá o esqueminha mostrando. Alimento, alta taxa de glicose, né? Alta taxa de glicose estimula as células beta do pâncreas a produzir insulina e estimula, né, inibe as células alfas a produzir o glucagon, correto? Então, ó, insulina é na beta, glucagon é na alfa. Então, inibe a produção do glucagon, estimula a produção de insulina. Insulina vai lá no fígado e faz o quê? Ó? Faz o fígado aumentar a absorção de glicose e armazenar essa glicose na forma de glicogênio, correto? Consequentemente, o que acontece com a quantidade de glicose no sangue? Cai. Caindo a quantidade de glicose no sangue, os sensores nervosos vão perceber isso, né? Quando lembra que tem um nível mínimo e um nível máximo. Passou do máximo, né? É o estímulo para produzir insulina. Baixou do nível, próximo ao nível mínimo, é o estímulo para produzir glucagon. Então, está variando entre esse mínimo e o máximo ali. Então, está subindo para próximo do máximo, produz insulina. Está caindo a glicemia para perto do mínimo, estimula a produção de glucagon. Olha lá, ó, agora estimulando a célula alfa a produzir o glucagon, que vai fazer no fígado a quebra do glicogênio e a liberação de insulina para o sangue, de glicose para o sangue. Suponha que uma pessoa seja diabética do tipo 1, então, e não esteja fazendo o controle da doença. Quer dizer que ela não produz a quantidade adequada de insulina. Ela depende de tomar insulina, né, artificialmente. Ela ingeriu carboidratos como amido, sacarose e lactose. Após a digestão e absorção dos carboidratos, espera-se o quê? Ora, se ela absorveu amido não é um polímero de glicose? Vai digerir a glicose, vai digerir o amido, perdão, e vai aumentar a glicemia, correto? Se aumenta a glicemia, o que vai acontecer com o estímulo? Vai estimular as células beta do pâncreas, primeira parte do gráfico lá, né, do desenho, a produzir insulina para fazer o fígado retirar a glicose do sangue e armazenar na forma de glicogênio. Sacarose é glicose mais frutose, então está aumentando a quantidade de glicose no sangue também. Lactose, né? Lactose já é glicose mais galactose. Os três estão liberando glicose no sangue, então está aumentando a quantidade de glicose no sangue, está aumentando a glicemia. Então o que deve acontecer? Ocorre o bloqueio das células alfa e a estimulação das células beta? Não. Bloqueio da célula alfa não vai produzir insulina. Errado. Tem que está aumentando a glicemia, tem que estimular a célula beta. Errado. Seja liberado glucagon na corrente sanguínea? Não, glucagon só vai contribuir para aumentar mais a glicemia ainda. Eu quero baixar a glicemia. Errado. Aconteça a ligação entre insulina e os receptores específicos da membrana, que facilitam a entrada de glicogênio nos hepatócitos? Não, o glicogênio já está lá dentro, o glicogênio é o estoque. Errado. Não ocorra a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, promovendo hiperglicemia e gliconogênese. Bom, se ela tem diabetes, ela não tem como liberar uma grande quantidade de insulina. Pode ser. Vamos ver a letra E. Aconteça uma redução da sensibilidade dos tecidos à insulina, promovendo a hipoglicemia. Não vai diminuir, né,
uma redução da sensibilidade à insulina? Vai aumentar, né? Tá errado. Então, a melhor é a alternativa D. Se ela já é diabética, ela não tem a quantidade correta de insulina. Então, isso não vai, né, como ela não tem insulina, não vai ocorrer a liberação de insulina e vai promover uma hiperglicemia. A E tá errada por quê? Ó, ele está falando aí que aconteça uma redução da sensibilidade dos tecidos à insulina. Se ocorrer uma redução da sensibilidade à insulina, quer dizer que a insulina não vai fazer efeito sobre as células. Se a insulina não vai ter efeito sobre as células, ela não vai conseguir, as células não vão conseguir retirar glicose do sangue. Se não retirar glicose do sangue, o que vai acontecer com a glicemia? Se ele acabou de comer coisas ricas em glicose, vai continuar alta. Então, vai promover uma hiperglicemia e não uma hipo. Hipo é baixar a glicemia. Nesse momento, a glicemia está alta e vai continuar alta porque ele não tem insulina. Sacou? Entendi, pô. Entendi. Entendeu? Tranquilo? Ó, posso explicar a 2 e a 4, mas lembra que tem nervoso ainda, né? Aí não vai dar tempo de revisar tudo. Tá, vamos lá. 2, cadê a 2? A 2 do Desenvolvendo Habilidades? Da 492? É isso, Patrícia? Ah, é, tá certo. Já vi aqui no recado. Já vi aqui, desculpa. Então tá lá, 2. A radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia à base de iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo iodo radioativo, que migra pela corrente sanguínea, circula pelo organismo, até ser absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-as e impedindo a proliferação do câncer para outras regiões do corpo. Beleza. Usa-se o iodo porque o órgão-alvo dessa terapia é o... Qual é o órgão que utiliza iodo para produzir aí os seus hormônios? Todos aí são glândulas. Qual que é o que usa iodo? Oi? Eita, galera, vocês tinham que estar sabendo isso. A prova é segunda. Tireoide. Letra B. Lembra? O T3 e o T4 tem iodo na sua composição química. Por isso que se coloca... Isso, tireoide é o órgão. Tá? Tireoide é a terapia tireoidiana. Tireoide é o órgão. Né? Por isso que se coloca iodo no sal... para que a gente que mora longe do oceano, né, não tenha hipotiroidismo endêmico, tá? O que é o hipotiroidismo endêmico? A falta de iodo na nossa dieta levar ao né, ao bócio, né, desenvolvimento do bócio. Desculpa, Henrique, o que foi? Não, toda glândula, quer dizer, a maioria das glândulas são órgãos. Existem glândulas unicelulares, mas existem glândulas que são órgãos, como é o caso do pâncreas, como é o caso do fígado, etc. Beleza? Tranquilo? Joia. Tá, aí qual que era a outra? 4, né? 4. Beleza, Patrícia? 4. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio nos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. Estima-se nada. O esquema a seguir representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizado pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção de dos hormônios A e B, respectivamente. Então, vamos lá. Glândula X produz o hormônio X, que age, né? Produz o hormônio A, que age no nível de cálcio no sangue, fazendo com que, né, o nível de cálcio no sangue volte ao nível homeostático, a quantidade normal. Veja, quando que a glândula X é ativada? Quando ocorre, me ajuda aí que está bem pequenininho aqui, eu não estou enxergando direito aqui, ó. Nível alto, perdão. Quando o nível alto de cálcio no sangue, tá? Então tá lá, setinha para cima, lógico, né? Nível alto, setinha para cima. Ô besta, né? Aí, ó, se o nível de cálcio no sangue cai muito, aí estimula a glândula Y, ó, nível de cálcio ficar baixo, estimula, isso, a glândula Y a absorver, né, tirar o cálcio do sangue e jogar, né, na estrutura B, correto?
Então, ajuda a remover, né, o cálcio dos órgãos de reserva e jogar novamente no sangue, beleza? Então, vamos lá. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e das glândulas indicadas. Quem são os hormônios e as glândulas indicadas? Ele quer saber, né? Realizando aí as glândulas X e Y e os hormônios A e B. Quem que é o hormônio produzido, o hormônio A? Quem que é o hormônio A que vai, né? Quando o nível de cálcio está alto no sangue, vai produzir esse hormônio que vai baixar a quantidade de cálcio no sangue, ou seja, tirar do sangue e depositar nos ossos. Falamos hoje de manhã. Calcitonina, isso aí, calcitonina. Armazena no osso, correto? Quando a quantidade de cálcio no sangue está baixa, retira do osso e joga no sangue, tá? Aí quem que é? Paratormônio. Então a glândula, né? Essa perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e da glândula indicada. Então, para diminuir a calcificação dos ossos, é a ação do paratormônio. Tá? Paratormônio para tireoides. Letra D de dado. Que é a glândula Y e o hormônio B. Tranquilo? Beleza? Professor, como que é o nome dado pro hormônio que faz o inverso, tipo, pro hormônio oposto? Antagônico? Mas tem um nome específico? Não, são hormônios antagônicos. Okay. Vai estimular e o outro vai inibir uma determinada ação. A relação entre eles é a relação de feedback. A relação. Mas você não tem um nome específico, são hormônios antagônicos, só isso. E o hormônio antagônico da calcitonina é o paratormônio? É o paratormônio. E o hormônio antagônico do paratormônio é a calcitonina. Beleza? Tranquilo? Tá. O Henrique já se adiantou e foi lá para o sistema nervoso, lá na página 512, e já pediu exercícios de sistema nervoso. Né? Sistema nervoso, vamos revisar aqui, voando, né? Rapidão, para a gente poder, né, fazer aí, resolver os exercícios que o Henrique já sugeriu ali, beleza? Aí, se alguém tiver mais algum, então vamos lá, ó. Vou compartilhar aqui com vocês, rapidão, para a gente só, en passant, falar do sistema nervoso, tá? O que nós vimos do sistema nervoso aqui? Não vamos relembrar aqui, ó, né? Vimos que ele é corresponsável por ajustar as nossas células ao organismo, correto? Ajustar aí a quantidade, né, dos estímulos que nós estamos percebendo do meio e, com isso, permitir que a gente reorganize, né, readapte o organismo aí às situações ambientais, correto? Bom, nós vimos, então, que o nosso sistema nervoso é formado, né? Os mamíferos aí, de maneira geral, têm, chordados de maneira geral, né? Tem um sistema nervoso central, deixa eu pegar aqui o laser, né? Formado pelo encéfalo, né, e pela medula. O encéfalo são os hemisférios cerebrais, o maior deles é o cérebro, depois o cerebelo, depois o tronco encefálico, né? Cérebro é o que nos faz ser quem nós somos, né? Sede da nossa memória, inteligência, né? Capacidade de raciocínio, né? Então, tudo aqui está no cérebro. Cerebelo, são os nossos instintos mais animalescos, né? Controlando aí as nossas funções básicas de temperatura, né? De ansiedade, do medo, está por ali. E o tronco encefálico, né? Responsável pela, né, organização, temperatura, sono, etc., principalmente do tronco encefálico, o bulbo, que é responsável pelo batimento cardíaco e também pela respiração. E a medula inerva, né, leva as terminações nervosas, né, para a parte de baixo do corpo, do cérebro, até, né, o final da coluna vertebral, para que dali partam os nervos raquidianos. Nervos cranianos, então, 12 pares, saindo do encéfalo, e nervos raquidianos, partindo da medula, 31 pares. E aí lembra que temos um monte de terminações nervosas na superfície do nosso corpo, correto? Bom, aí, ó, isso aqui é o início, né, do desenvolvimento do sistema nervoso. Lembrar, então, que a maioria, né, dos animais tem um sistema nervoso desorganizado, né, ganglionar, são a maioria dos invertebrados aí, correto? Começa uma organização nos cordados, com os peixes, né,
depois os anfíbios, um pouquinho mais desenvolvido, aí os répteis, as aves, e o máximo de evolução do sistema nervoso está aqui conosco, que é dos mamíferos, né? Os 12 pares aí de nervos cranianos e os 31 raquidianos, correto? Bom, aí nós vimos, né? Deixa eu ir para o outro aqui, né? Nós vimos que esse sistema nervoso, né? Ele está protegido central, ele está protegido aqui, ó, pelo encéfalo, né? E a medula está protegida aqui pelas vértebras, pela coluna vertebral, certo? Além dessa proteção, né, óssea, nós temos uma proteção conjuntiva, né, uma proteção de tecidos. Nós temos as 3 membranas protetoras, que são chamadas de meninge, dura mater, né, aracnoide e pia mater. No aracnoide está circulando um líquido que não deixa, né, que leva nutrientes até as células nervosas e não deixa também, protege, né, do atrito e do impacto às células nervosas, que é o líquido encéfalo-raquidiano, né, o encéfalo-raquidiano aqui, correto? Que a gente coleta lá para saber, né, se a pessoa está com meningite ou não, beleza? Bom, aí nós vimos que esse sistema nervoso, né, tá periférico, né, que é o que parte dos nervos A, está dividido em somático, aquele que vai controlar os nossos movimentos voluntários, os músculos do nosso corpo, e o autônomo, que vai controlar aqueles músculos e aquelas funções endócrinas que nós não temos vontade, né, controle sobre elas. Então, o músculo liso, por exemplo, do trato digestivo, para o movimento peristáltico, é controlado pelo sistema nervoso paralelo aí, né? Não é o central, é o paralelo, né? E o músculo cardíaco também, né? Pelo sistema nervoso periférico aí, tudo bem? Aí ele é dividido em simpático e parasimpático, que tem funções antagônicas, né? Beleza. Aí nós vimos que tem, pode sair, Gabriel, um monte de nervos aí, né? Que partem, né, do cérebro, do tronco, né? Ou da medula, controlando aí todas as funções, né? Então, geralmente um estimula e o outro inibe, correto? E aí nós vimos que, né, existe um controle disso daí, muitas vezes nós precisamos de respostas rápidas, que não demanda, né, chegar lá no sistema nervoso central, processar a informação, né, saber o que é para responder, quando nós estamos em perigo, né, aquelas situações que o nosso cérebro, né, desenvolveu uma resposta automática. Então, isso se chama arco-reflexo. Lembra? O que é o arco-reflexo? É o caminho que um estímulo vai percorrer pelos nervos, né? Da célula sensitiva, onde aconteceu o estímulo, nervo sensitivo, neurônio sensitivo, leva até a medula, passa pelos interneurônios, os neurônios que estão lá na medula, no sistema nervoso central, e volta uma resposta já, que está programada aqui, para os órgãos efetuadores através do neurônio motor. É aquela história de encostar numa chapa quente, tirar a mão antes de saber que ela está quente. Ou pisar num prego, tirar o peso do pé, né, para não machucar mais. O arco-reflexo é o caminho. Né? Lembra que o ato-reflexo é, né, o que... Pode, Thales, tudo bem, eu estou fazendo revisão. Né? O ato-reflexo é o movimento que você faz. É a resposta pronta. Tudo bem? Beleza? Ok. E aí, nós vimos, finalmente, né, último slide aqui de sistema nervoso, né, que esse sistema nervoso, né, ele tem especializações para a percepção, né, de alguns estímulos que são importantes. A nossa subdivisão do nosso sistema nervoso, né, para o sistema nervoso sensorial. Quem são, né, os sensores aí que nós temos, né? Ou os órgãos sensoriais? Para o tato, a pele. Para a visão, os olhos. Para a audição, o ouvido. Para o olfato, né, as células que revestem a nossa cavidade nasal. E para o paladar, as nossas células gustativas na língua. Correto? Então, esses são os órgãos que fazem parte do sistema sensorial. Órgãos. Porque aí nós temos milhares de sensores. Correto?
na visão, por exemplo, lembra? A luz vai penetrar aqui, ó, através da córnea, passa pela lente cristalino e vai incidir-se aqui, né, lá no fundo dos olhos, que é na retina, correto? A retina é o local que vai ser sensibilizado. Na retina, nós temos as células, né? Estou pulando lá para chegar na retina, né? As células que vão perceber a luz, correto? Está aqui, chegamos à retina, né? Então, é onde a gente tem a maior concentração de células, de cones e bastonetes. Aí, essa informação vai ser levada pelo nervo óptico até o cérebro, e lá no cérebro vai identificar a imagem, correto? Aí nós vamos entender o que a gente está enxergando, ok? Lembra disso? Tá. Nós vimos, então, que os olhos, né, têm as glândulas lacrimais e que ele precisa estar acomodando essa visão graças ao músculo que está puxando e contraindo ou distendendo aqui o cristalino, correto? Falamos de algumas doenças aí, não é isso? E aí, ó, segundo órgão, né, dos sentidos, deixa eu pular tudo isso, né? Segundo órgão dos sentidos, o tato, né? O tato tem um monte de células espalhadas lá na pele, né? Deixa eu fechar aqui. Um monte de células espalhadas lá na pele que vão perceber estímulos químicos, né? Estímulos táteis, né? Pressão, calor, frio, são as células sensoriais. Vão mandar isso para o cérebro e lá nós vamos identificar dor, vamos identificar o que está acontecendo. Gustativo, na língua, lembra? Nós temos as células que vão perceber o amargo, o doce, o salgado, né? E o ácido. E esses estímulos são interpretados lá no cérebro, mas lembra que o paladar, ele é acrescentado, é somado também à região do olfato, tá? O olfato, então, tem um monte de células na nossa mucosa das vias aéreas que vão identificar cheiros. A soma do olfato, né, mas as informações captadas pelas células da língua, né, no paladar lá, vão nos dar o gosto de algum alimento, correto? E, finalmente, nós temos a audição. Lembra? Que é o tipo, né, de sistema, né, especializado, que foi o primeiro órgão sensorial, ou o primeiro sentido que nós desenvolvemos, e o último que desliga aí, né? O primeiro que liga e não desliga a vida inteira, né? Praticamente só desliga quando a gente morre ou fica surdo. Tudo bem? Beleza? De nervoso, alguma pergunta? Vamos corrigir os exercícios que o Henrique sugeriu aí, ou alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, pode falar. Temos aí 10 minutinhos ainda. Sem perguntas? Oi? Você pode voltar lá na parte do sistema nervoso periférico que fala da divisão sensorial e motora, por favor? Posso? Sensorial e motora? Opa, eu acabei de fechar errado aqui as células. Tá, pode falar. O que você quer saber da sensorial e motora? Já vai adiantando que eu já vou abrindo aqui e já vou falar para você. Qual que é a pergunta? Não sei, queria que o senhor só desse uma repassada nessa. Tá, então deixa eu pegar aqui o sistema nervoso, órgãos dos sentidos. Acho que é aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é órgão dos sentidos? O que era? Nervoso central e periférico? É isso? É dentro do periférico que fala da divisão sensorial. Tá, peraí. Então, tipo, da sensorial para motora. Tá, deixa eu ver aqui. Pronto, abriu aqui. Sensorial e motora. Peraí que eu já estou chegando aqui. Aí eu já chego lá no que você pediu. Peraí, aguenta aí. Estou procurando aqui o slide que você falou. Acho que é esse aqui. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Praticamente é isso, né? Um vai aumentar e o outro vai diminuir os estímulos. Acho que é esse aqui, não é? Para lá.
acho que eu abri errado. Não, tá certo. Você está perguntando o que é o simpático e o parasimpático? Isso aqui? Sistema nervoso periférico. Somático e autônomo. Tá, diga. Então, qual a diferença do simpático e parasimpático, né? Olha lá, ó. São antagônicos. Um estimula e o outro inibe. Mas, geralmente, o simpático, né? Estimulações, olha lá, que mobilizam energia com situações de estresse, com descarga de adrenalina. Então, contração da pupila, descarga de adrenalina, né? Fuga, sair de um lugar, descarga de adrenalina, tá? Ou, né? E o parasimpático, situações relaxantes. É isso que você queria, Samuel? Acho que sim. Acha que sim? Acho que eu também entendi que era isso, né? Beleza? Não, tá certo, beleza. Então tá. Então vamos lá. Vamos lá para as questões que o Henrique sugeriu. Primeiro ele falou, página 512, exercício 2. Então vamos lá, página 512, exercício 2. Estou praticando, né, Henrique? Isso. Deixa eu ver lá em cima. Praticando. Tá. Exercício 2. Os receptores sensoriais estão distribuídos pelo corpo e podem captar estímulos do meio externo ou interno. De acordo com o tipo de estímulos, os receptores podem ser classificados em mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores e nociceptores, né? Nociceptores. Quais são os estímulos a que cada um responde? Então vamos lá, na ordem, né? Mecanorreceptores, coisas mecânicas. Então, mecânico é o tato, correto? Mecanorreceptores, o tato, ok? Termorreceptores, já está falando, né? Termo tem a ver com o quê? Calor, né? Temperatura. Temperatura, calor ou frio, beleza? Quimiorreceptores, né? Substâncias químicas, dos odores ou do sabor, do paladar. Então, tem a ver aí com cheiro, com paladar, tá? Fotorreceptores, fácil, né? Fotorreceptores, a luz, correto? Fotoluz, então, da visão. E nociceptores são os receptores de dor, são as terminações nervosas, tá? Dor. Bom, não sei, vê a ordem aí, o que deu? C de cheiro. C de cheiro? De Carolina? C. Letra C, então. Beleza? 513. Exercício 7. Exercício 7. O esquema a seguir representa um corte transversal da medula espinal humana. O que nós temos ali? Nós temos, né, a parte periférica, que é a massa branca, né? E aí interna a massa cinzenta. Está invertido, lembra? No cérebro é o contrário, né? No cérebro é o contrário, isso. Por fora é a massa cinzenta e por dentro é a branca. Na medula é branca e cinzenta, tá invertido, tá? Aí depois nós temos, né? 3, o nervo, né, eferente, né, que está levando a resposta mecânica para o músculo ou para o órgão efetuador. E o 4 é no meio da medula nervosa ali. Então vamos ver. Considere as seguintes afirmações, né? Na região apontada pela seta 2, é possível encontrar grande quantidade de corpos celulares. Tá certo? Os corpos celulares é a parte cinza, né? Onde você tem a região cinzenta ali do material, né? Nervoso. É o corpo celular do neurônio, verdadeiro. A parte branca é o axônio, que está envolvido pela bainha de mielina, verdadeiro. 2. A região apontada pela 1 é composta de substância branca rica em mielina, correto, acabamos de falar, né? Na estrutura apontada pela seta 4, é possível encontrar o líquido cérebro-espinhal, e isso está bem no meio da medula, né? Está bem no meio da medula lá óssea, né? Da coluna vertebral. Então, você está em contato com os neurônios ali, você tem as meninges, né? Então, é no interior, né, no interior da medula que você tem o líquido encéfalo-raquidiano. Lembra da figura lá? No meio da medula, né? Antes da medula nervosa, na medula óssea, né, da coluna vertebral, correto? Da coluna
óssea ali, ósseo, vertebral. Tá certo. Qual que era essa? 3, né? 3. Na 4, a seta 3 indica o nervo raquidiano motor. Correto. Tinha comentado já no início. Correto. Nervo motor. Tudo certo. Tudo certo, alternativa A, Henrique. Tá? Beleza. 4. Cadê o 4? Página 514. 514. Exercício 4. Cada povo possui o tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção esses sabores, captada na língua e direcionada ao cérebro, correto? Temos as células receptoras lá na língua, né? Os neurônios, né? Receptores lá, nas papilas gustativas, correto? Tá. Transmitida ao cérebro através dos neurônios. Sim, os neurônios vão se organizar para formar, né, o nervo, né, olfativo ou nervo gustativo, que vão levar essas informações até o cérebro. Reconhecida na região do sistema nervoso periférico, errado. Sistema nervoso periférico não faz reconhecimento de nada. Quem processa e interpreta as informações é o sistema nervoso central, o cérebro, principalmente. É uma mistura de sensação de olfato e do paladar. Se é sabores, é correto que a sua percepção não deixa de ser, né? Mistura olfato e mistura paladar. Principalmente, os sabores são paladar, mas o gosto, né, no geral, a nossa sensação de sabor, né, mistura olfato e paladar. Tá? Os sabores, sim. Ele falou os sabores, então seria 1, 2 e 4. Tem essa alternativa? Não, né? O 3, reconhecida na região do sistema nervoso periférico, ela não é reconhecida, né? Tá furada aí, galera. Não tem resposta. Porque, 1, 3 e 4, tá? Essa tá furada aí. Vou dar uma checada de onde que eles tiraram esse exercício, Aí, é uma questão somatória de 2015. Vou dar uma checada e depois eu respondo para você, tá, Henrique? Mas essa tá furada aí, tá? É adaptada, tá? E qual que era a outra? Deixa eu voltar lá em cima para ver qual que era a outra. Nas perguntas. É a 6 da outra página. A 6? É a 6 e a 1 do complementares. 6 do complementar? 6 e a 1 do complementar. Isso. Observe a charge a seguir. De acordo com as reações apresentadas pelo corpo do indivíduo, tomou um susto lá, né? Teve uma descarga de adrenalina. Essas podem ser justificadas pela dilatação da pupila, que está associada aos efeitos do sistema nervoso autônomo parasimpático por causa da ação da noradrenalina e do cortisol. Essa tá difícil, hein? Pelo tremor, que expressa dilatação da pupila, é simpático, né? E tremor é parasimpático. Cortisol é estressante, mas é adrenalina que aconteceu, não foi o cortisol, né? Então, não. Pelo tremor, que expressa uma reação de luta e fuga, tanto do sistema autônomo simpático quanto do parasimpático, mediada pela ação do cortisol. Também não. Tá? Pelo suor frio, que está associado a uma reação de estresse, sendo sua produção e liberação controladas pelo sistema nervoso autônomo simpático via acetilcolina, adrenalina e noradrenalina. Pode ser. Se pelo aumento do batimento cardíaco, que revela a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Não, aumento da pulsação é parasimpático. É simpático. Provocado pela ação da noradrenalina e da adrenalina circulante. Opa, esse aqui está melhor que a outra. Por todas as reações, como dilatação da pupila, tremores, sudorese, taquicardia, que são ativadas pelo sistema nervoso autônomo simpático, quanto pelo sistema parasimpático mediados pela acetilcolina. Melhor a letra E. Letra E. Beleza? A melhor de todas. Resume tudo. Porque sempre tem alguns errinhos ali numa questão ou na outra. E a 1, do complementar.
No sistema nervoso humano, as meninges revestem o encéfalo, enquanto que a medula espinhal é revestida somente pelas vértebras. Não, né? Todo o sistema nervoso central é protegido pelas meninges. Os nervos que saem do encéfalo controlam somente funções voluntárias, também não. A substância cinza abriga todos os corpos celulares dos neurônios, isso sim. O líquor é encontrado no interior das meninges, da medula espinal e do cérebro. No interior do cérebro, não, né? No interior das meninges só, né? Os neurônios exercem seu controle somente através da geração de impulsos nervosos. Os neurônios exercem também exercem o controle através da liberação de os neurotransmissores. Letra C, tá? Letra C é melhor. Beleza? Passamos 5 minutinhos aí, mas resolvemos tudo. Tranquilo, tranquilo? Professor, Tranquilo. Oi. Qual que é a função da acetilcolina? Que na EDA 6 fala que ele foi mediado pela acetilcolina. Acetilcolina e noradrenalina são neurotransmissores. A função dela é estimular o próximo neurônio para conduzir o impulso nervoso. Geralmente elas têm ações complementares à do hormônio adrenalina. Então vão aumentar a estimulação dos neurônios para que ocorra uma transmissão do impulso, né, nervoso, comece um novo impulso nervoso de um neurônio para o outro. A sinapse. Uhum. Beleza? Sim. E o senhor pode resolver a 8? Ih, acabou o tempo. Eu tenho que entrar no terceiro agora, Samuel. Então tá, beleza. Beleza? Professor, deixa eu só te perguntar, sobre o líquido, você falou raquidiano, ele é encontrado aonde? É que na D tava falando lá sobre as meninges. Sistema nervoso central, envolvendo todo o sistema nervoso central, nas meninges, no interior, lembra? Da Olha medula. Isso, da medula. Ah, tá, só na medula. Não, e passa e circula pelo cérebro também, no interior das meninges. A gente tira ali na medula. Por que aqui na AD não pode ser? O licor é encontrado no interior das meninges, da medula e do cérebro. Porque ele não está dentro do cérebro, não está no interior do cérebro, é por fora. Ah, ele só passa. Ele circula por fora, revestindo. Ah, entendi. Ele fica na medula, mas ele passa pelo cérebro. Ele está no aracnoide, Não lembra? Tá. Nas meninges que envolvem o sistema nervoso central. Beleza? Tá. Muito obrigada. De nada, queridos. Então estudem aí. Manda para mim, Samuel, o que é que eu respondo para vocês depois. Já mandei. Então tá, beleza. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigadão, Obrigada. professor. Alô, tchau, tchau.